Essa é a terceira aula deste pequeno curso, O Poder da Pressão. E iremos continuar a abordar o assunto a pressão do pecado. E desde já continuamos este assunto indagando a você, fazendo uma pergunta. Você tem alguma experiência nítida de vencer o pecado? Você conhece como a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte? Você tem explicitamente tratado com o pecado e o vencido? Por que será que tão pouco de nós somos libertados verdadeiramente da escravidão do pecado? Pode ser, talvez, devido à nossa incapacidade de usar este princípio. Sabe qual o princípio? Saber como usar a pressão do pecado sobre nós. Pelo contrário, desmaiamos sobre a pressão do pecado. Nós não sabemos utilizar a pressão que o pecado faz sobre nós. Ao contrário, nós desmaiamos. Nós falhamos por não usar essa pressão para clamar a Deus e buscar o seu livramento. É muito frequente sermos pressionados pelo pecado, até este ponto, pressionado além da medida, de tal forma a não podermos ajudar ou a salvar a nós mesmos. Antes que se torne real termos o poder para ir a Deus e receber a vitória de Cristo. O pecado, ele vem e nos pressiona de tal forma que nós não conseguimos escapar e nem ajudar a nós mesmos. E isso é um problema terrível. É terrível. Suponhamos, por exemplo, que um crente involuntariamente conte mentiras com frequência. Isso é um problema comum. É um problema comum. Um pequeno descuido e uma mentira escapará da boca. A pessoa pode fazer promessa, pode fazer o que for, mas a mentira continua a sair pela boca e quando a pessoa se dá conta já saiu. Essa pessoa não poderá vencer o pecado da mentira se não tiver a consciência da impiedade, das mentiras e da dor do mentir. Tampouco sentirá profundamente que está sob a opressão das mentiras e que não tem força alguma para lutar contra elas. Somente quando desejar não cometer este pecado é que ele reconhecerá
quanto está sob sua pressão. É no momento em que eu quero ser liberto, estar livre do pecado e ter consciência que este pecado está em mim e está me fazendo mal, é que eu irei ter a consciência e também a forma como a pressão deste pecado oprime a minha alma. Lutar contra o pecado só aumenta cada vez mais nesse cristão a consciência da opressão do pecado. À medida que eu luto contra o pecado, eu tomo mais consciência de que este pecado ele habita em mim. Deste modo, este tal cristão não pode falar sem mentir e vai se tornando cada vez mais e mais miserável. Quando e como pode ele encontrar livramento deste pecado? Não antes de confessar. Não importa quanto tente, este tal cristão simplesmente não pode vencer este pecado e sente que seria melhor se estivesse morto. A pessoa chega a tal ponto que ela pensa, vem ao teu pensamento: eu não consigo dar conta deste pecado. O pecado se tornou maior do que eu e tem mais força do que as minhas próprias forças. Este cristão está tão consciente da opressão deste pecado que não pode mais suportá-lo. A pressão no momento é grande o suficiente e por isso o poder de vencê-la torna-se suficientemente grande também. Desta vez, este tal cristão, esta tal pessoa, parece ter maior poder pelo qual pode ir a Deus e clamar pelo livramento, como também muito maior capacidade para receber a obra de Cristo. Ou seja, à medida que a pressão do pecado oprime a alma da pessoa, maior será a consciência dessa pessoa em relação ao teu pecado. Quando essa tal pessoa experimenta o calor da pressão deste pecado, a sua fé parece acumular poder. A pressão visa produzir poder. Quanto mais pressão, mais poder. Deste modo, devemos saber utilizar o nosso próprio pecado para a extinção deste próprio pecado. A força que irá conduzir-me para que eu possa estar livre deste pecado é criada, é gerada pelo próprio pecado que faz a pressão sobre mim. Deus me dá a consciência deste pecado para que eu possa vencê-lo em nome de Jesus. O Senhor Jesus quer que eu vença este pecado.
e eu vencerei pelo poder de Cristo Jesus, de tal forma que o próprio Senhor utilizará este tal pecado a fazer uma tal pressão sobre mim, que eu tomarei consciência deste pecado e o poder que este pecado traz através da pressão sobre mim irá conduzir-me para a libertação deste próprio pecado. E aí está a pressão do pecado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.